Você está no Poucos Minutos, um canal criado para aqueles que têm sede de mistério, curiosidade e histórias que desafiam o entendimento humano. Aqui nós mergulhamos em segredos escondidos, documentos proibidos, teorias que a história tentou silenciar e enigmas que até hoje ninguém conseguiu resolver. Cada vídeo é uma viagem curta, mas intensa, que leva você a questionar tudo o que sabe sobre o mundo. E hoje, nós vamos explorar um dos maiores mistérios de todos os tempos. O manuscrito de Voynich, o livro que ninguém conseguiu decifrar. Esse manuscrito misterioso surgiu no início do século XV. Ele foi redescoberto em 1912, quando o antiquário polonês Wilfred Voynich o comprou em um colégio jesuíta na Itália. Foi ele quem deu nome ao livro, mas na verdade, sua origem remonta a séculos antes. O que intriga os estudiosos é que ele foi escrito em um idioma que não existe em nenhum outro lugar. Um código único, com regras próprias, que desafia qualquer comparação com as línguas conhecidas. O livro tem mais de 200 páginas e está repleto de ilustrações que só aumentam o mistério. Nele encontramos plantas que não existem em nenhum registro botânico, estrelas e mapas celestes que parecem mostrar uma visão particular do universo, além de figuras de mulheres nuas em estranhos banhos, ligadas a tubos e recipientes, como se fizessem parte de rituais alquímicos ou até experiências médicas de um conhecimento perdido. Acredita-se que o manuscrito tenha passado por várias mãos ao longo dos séculos. Em uma carta datada de 1665, o cientista Athanasius Kircher, um estudioso famoso por tentar decifrar hieróglifos egípcios, foi consultado sobre o livro, mas também não conseguiu compreendê-lo. Esse detalhe mostra que já naquela época, o manuscrito era considerado um mistério. No século XX, o governo dos Estados Unidos chegou a envolver seus melhores especialistas em criptografia. Entre eles estava William Friedman, o gênio que ajudou a decifrar códigos secretos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele dedicou anos ao manuscrito, mas no fim da vida admitiu que não conseguiu encontrar nenhum padrão compreensível. Outro nome importante, o especialista John Tilghman, também analisou o código e concluiu que, se fosse uma fraude, era uma das mais complexas já inventadas. Com o avanço da tecnologia, muitos acreditaram que a inteligência artificial poderia trazer a resposta. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, usaram algoritmos de tradução e sugeriram que o livro poderia ter sido escrito em hebraico codificado. Mas ao tentar decifrar as frases, nada fazia sentido. Até hoje, nenhuma hipótese foi aceita de forma definitiva. Essas tentativas frustradas abriram espaço para teorias ainda mais ousadas. Alguns especialistas acreditam que o manuscrito seja, na verdade, um tratado de alquimia medieval, escondendo fórmulas e conhecimentos proibidos da época. Outros defendem que ele seja um compêndio de medicina antiga, talvez de uma tradição que se perdeu na história. Há também quem diga que o conteúdo seja fruto de um trabalho fraudulento, criado para enganar colecionadores ricos que pagariam fortunas por um livro enigmático. Mas existem teorias ainda mais intrigantes. Há quem acredite que o manuscrito de Voynich seja uma herança de uma civilização desaparecida, que registrou seu conhecimento em um idioma completamente perdido. Outros acreditam que as estranhas plantas e símbolos que aparecem nas páginas não são deste mundo, mas sim de origem extraterrestre. Afinal, como explicar plantas que não existem na Terra, ou símbolos que não seguem nenhuma lógica conhecida? Outro ponto curioso é a própria escrita. Ela parece seguir padrões gramaticais, como se fosse uma língua real, mas ao mesmo tempo, não corresponde a nada que conhecemos. Isso fez alguns pesquisadores levantarem a hipótese de que o livro poderia ter sido escrito em glossolalia, uma forma de escrita criada a partir de estados alterados de consciência, como se fosse o registro de visões ou transes místicos. Hoje, o manuscrito está guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Lá, ele fica em uma sala de acesso restrito, protegido por condições especiais de temperatura e luz, para evitar sua deterioração. Poucos têm acesso direto ao manuscrito original, mas facsímiles e versões digitais já foram divulgados, permitindo que estudiosos do mundo inteiro tentem a sorte em decifrá-lo. Apesar disso, o mistério só cresce. Até mesmo a forma como o livro foi confeccionado intriga os especialistas. Testes de carbono feitos no pergaminho confirmaram sua origem no início do século XV, mas a tinta e os desenhos ainda não revelaram nada que ajude a identificar o autor. Quem teve conhecimento e habilidade para criar algo tão complexo
Em uma época onde as línguas e os símbolos eram relativamente conhecidos, entre os possíveis autores, alguns estudiosos já sugeriram nomes como o filósofo Roger Bacon, que viveu no século XIII, ou até mesmo cientistas renascentistas que poderiam ter criado o livro como um compêndio secreto de conhecimentos. Mas nenhuma dessas teorias foi provada. O fascínio pelo manuscrito de Voynich se mantém vivo porque ele não entrega respostas. Cada página é um convite à imaginação. Seria apenas uma farsa genial, ou realmente esconde segredos capazes de mudar o que sabemos sobre a história e a ciência? O que chama mais atenção é que, em pleno século XXI, com todo o avanço tecnológico e com inteligências artificiais capazes de processar milhões de informações por segundo, o mistério permanece. Não importa quantos algoritmos sejam aplicados, o código parece escapar de qualquer lógica. Isso mantém o livro vivo, desafiando novas gerações de curiosos e especialistas. E talvez esse seja o grande segredo. Mais do que o conteúdo, o manuscrito de Voynich se transformou em um símbolo do desconhecido, uma lembrança de que, apesar de todos os avanços, ainda existem enigmas que a humanidade não consegue resolver. E assim, o livro que ninguém conseguiu decifrar continua guardado em silêncio, como se estivesse apenas esperando o momento certo para revelar seus segredos. Esse é o tipo de mistério que nos fascina aqui no Poucos Minutos, onde cada página da história pode esconder uma verdade ainda maior, e onde o impossível pode estar muito mais próximo do que imaginamos. Nos vemos no próximo vídeo.